Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de história, então sejam todos bem-vindos a esta aula, onde temos como nossa unidade temática a circulação de pessoas, produtos e culturas, ok? Onde temos também como nosso objeto de conhecimento os objetos e embarcações nas grandes navegações. E habilidade, identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização. Ok? Vamos nessa. Bem, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje nós vamos aprender sobre as embarcações e objetos que foram essenciais para as grandes navegações no decorrer da história, ok? Destacando que temos mais um vídeo que fala exatamente sobre essas grandes navegações. Mas para dar uma pincelada, você tem que entender que as grandes navegações foram as grandes expedições, grandes viagens marítimas realizadas pelos europeus ali entre os séculos XV e o século XVI, o que resultou no descobrimento do Brasil, no descobrimento da América, ok? Então, sabendo disso, vamos navegar nessa história agora. Vamos lá. Bem, pessoal, é bem comum, como eu já destaquei, nós sabemos que os europeus eles foram os principais nessas expedições chamadas grandes navegações. Só que eles tinham medo a princípio, ok? Por mais que eles tenham sido os primeiros a se jogar, a se lançarem ao mar assim, eles tinham medo porque eles imaginavam que existiam criaturas monstruosas, que existiam grandes abismos, onde eles acabariam caindo nesse abismo e morrendo, ou seriam completamente devorados por criaturas monstruosas. Isso mesmo, eles tinham uma visão quase que mitológica de criaturas e seres de outra dimensão, de outra forma que nós não conseguimos nem imaginar. Mas, mesmo com todo esse medo, os europeus eles se lançaram ao mar, ok? Tendo investimento dos reis, tendo investimento dos poderosos daquela época, eles se lançaram ao mar, mesmo tendo todo esse medo, ok? Só que, hoje, nós sabemos que temos diversas maneiras de localizarmos locais, de descobrirmos endereços. Nesse exato momento você deve estar com o celular ou com o computador na mão, e se você digitar qualquer endereço você vai conseguir encontrar o local que ele está. Mas naquela época eles não tinham essa tecnologia em mãos. A tecnologia que eles tinham era exatamente essa que está aparecendo para você agora na tela. Esses são só 4 de vários outros objetos que eles usavam. Nós temos aqui o astrolábio, a bússola, o compasso e a balestilha. Isso mesmo, são alguns objetos que eles usavam para se localizar no oceano, se localizar e saber a direção correta, ok? Nesse momento nós vamos trabalhar um pouco, entender um pouco sobre 2 deles, que é o astrolábio e a bússola, que são os mais conhecidos, ok? Vamos lá. Primeiramente, a bússola, ou também conhecida como agulha de marear, ela foi inventada pelos chineses, ok? E ela permitia saber a direção para a qual o navio devia seguir. E, de certa forma, se ele ia seguir para a vitória ou se iria seguir para a derrota. Por outro lado, nós temos o astrolábio. O astrolábio que é um instrumento de medição que foi inventado pelos árabes, né? E ele foi aperfeiçoado pelos gregos. Inicialmente era utilizado em terra, mas foi adotado pelos marinheiros a fim de calcular distâncias e rotas marítimas. Estima-se que existam mais de 200 funções para esse instrumento, dentro das quais seja calcular as horas, precisar as estações do ano, calcular a altura, montanhas e por aí vai. Então você imagina que a união desse astrolábio com a bússola dava uma imensa e vasta capacidade dos marinheiros conseguirem se localizar no oceano, ok?
E agora nós vamos falar sobre as embarcações na época dos descobrimentos, ok? Nessa época, os navios, eles se compunham geralmente de caravelas, de galeões e de naus, sabe? Que eram embarcações que tinham canhões, tinham velas e por aí vai. Porque hoje você entende que nós temos bicicletas, nós temos carros, nós temos metrô, nós temos avião, que nos possibilita ir para qualquer lugar sem gastar muita energia, não é verdade? Pois bem, nem sempre foi assim. Na época eles usavam navios feitos de madeira. Hoje nós temos navios feitos de aço, movidos a motor, né? Mas eles usavam esses navios para poder se locomover. E um desses navios que eram muito usados eram as caravelas, ok? Que criadas pelos portugueses serviam para acabar com o medo que as pessoas tinham do mar e também para descobrir novos territórios. Elas eram feitas totalmente de madeira e mesmo assim tinham a capacidade de carregar centenas de homens e toneladas de cargas. Isso sem deixar que a água invadisse o transporte. Comparado aos navios luxuosos que nós temos hoje, as caravelas são muito frágeis, mas para a época elas foram as grandes sensações da época, ok? Nós temos também aqui, claro, as naus, ok? As naus que, diferente das caravelas, que eram leves e rápidas e eram usadas até pelos piratas, com armações, com canhões e tudo mais. Diferente das caravelas, as naus elas são bem maiores e têm a vantagem de levar mais carga e oferecer mais conforto. Entretanto, elas são mais pesadas e acabam sendo assim mais lentas, os que as deixam mais expostas ao ataque de piratas, ok? Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa aula, pois esses são alguns objetos e as duas principais embarcações usadas na época, mas quero deixar uma pequena curiosidade, que essa daqui é uma réplica da nau Capitania de Cristóvão Colombo. É a Santa Maria, que também era chamada de La Galega, que ela foi a embarcação usada por Cristóvão Colombo na viagem que ele veio pelo Atlântico e acabou descobrindo o continente americano, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Nos vemos na próxima, ok? Tchau, fiquem com Deus.